Neila, que a gente está assistindo, de que você critica, então o que você quer fazer lá, né? Por que você vai para lá? Não é assim que as coisas se dão. Acho que esse era um pouco do que o Mário estava falando. Tomara que ele volte para complementar o raciocínio dele, que virou, né, esse mundo polarizado de que você não pode ter opinião contrária porque todas as verdades são relativas. Então, nesse caso, né, do assassinato do Kirk, ficou muito claro isso, que é algo que a gente tem assistido com muita frequência, né, como se fosse legítimo, né, o assassinato de alguém que defende teses da extrema esquerda, né, do fascismo, e que tem pensamentos muito questionáveis. Isso não significa que essa pessoa tem que ser assassinada. As discussões têm que se dar na base das ideias, mas a direita agora está magoada por conta do comportamento da esquerda, mas a direita também faz a mesma coisa quando é com ela. Então isso vai empobrecendo um pouco o debate, vai cansando muito as pessoas, né, e afastando muita gente aí das discussões políticas, o que é muito ruim, porque as discussões políticas têm que pautar a vida da gente para que a gente possa também encontrar por meio da política os caminhos para uma vida melhor, para uma sociedade melhor, né? Não existe um caminho fora da política, por mais que você não goste, que a política dê ojeriza, né, em quem está nos acompanhando, e muitas vezes a gente fica muito cansado mesmo das questões aí da política, mas é um meio o melhor meio que se tem até hoje é por meio da política e principalmente pelo meio da democracia, que é algo que tem ali os seus questionamentos, muitas vezes, não é um regime perfeito, obviamente, mas é o que a gente tem hoje de melhor, como o Mário estava falando, incoerente, né, você cobrar que as pessoas não possam se manifestar ou falar mal dos Estados Unidos, então tem que ter uma perseguição a ela. Não, isso aqui parece que é um bando de fifi, né, que fica ali na janela falando, olha, aquele ali falou isso, aquele ali falou aquilo, tira o visto dele, caça, né, manda ele, deporta ele, e isso não tem nada a ver com o discurso que se defende, que é um discurso democrático, que não é tanto o discurso do Donald Trump, né? O Donald Trump não é um democrata, ele tem todo o aparato ali dos Estados Unidos, todo controlado por ele, né? O judiciário, os órgãos de controle, de investigação, ali não rezou na cartilha dele, ele tira, né? A gente está vendo ali a tentativa dele de tirar lá a presidente, acho que do banco, né? Eu esqueci aqui agora o cargo dela, mas já tem ali todo um embate com ela para ela sair do cargo, e agora está brigando de novo com o jornal The New York Times, dizendo que o jornal é um jornal de esquerda, que defende os interesses, né, dos democratas. Então tem toda uma discussão ali que é muito incoerente com o discurso que se faz, né, da defesa da democracia. Mas isso tudo, ao final, Neila, tem muito a ver com a questão das redes sociais, né, que permitiram com que muitas ideias que antes eram tratadas ali em locais fechados, né, que se tinha vergonha de se expor, principalmente desses extremos, viessem à tona ali por meio das redes sociais, que permitem o anonimato, né, de quem está falando. Então essa é uma discussão no mundo, é uma discussão que se tentou fazer no Brasil, de você impedir, né, o anonimato das pessoas, e aí tem várias questões que se coloca com relação a isso, tem gente que defende, tem gente que é contra. O ponto é, né, enquanto você permitir que as pessoas possam atacar as outras de forma anônima, essas questões, né, vão ocorrer. No caso do Peninha não foi nada anônimo, ele gravou um vídeo em que ele diz claramente ali, ele debocha, né, desse atentado, do assassinato do Charles Kirk, e fala aí, inclusive, das questões das famílias. Ele é uma pessoa ligada à esquerda, tem inclusive contratos aí que foram assinados, que estão sendo questionados ali pela direita, principalmente pelo Nicolas Ferreira, é quem está muito nessa campanha de que essas pessoas percam, né, todo o acesso? Todos os contratos, né, que elas têm, para que elas sejam ali punidas, né, por conta pelos seus contratantes, para que elas percam toda a capacidade de trabalho. Isso teria que ser resolvido na justiça, né? É assim como se resolve as coisas em regimes democráticos.
Mas um outro ponto que a gente vai ter o Mário de volta, produção, ou não temos mais? Tá, daí estamos tentando aqui trazer o Mário de volta, mas um outro ponto, Neila, que a gente até vai conversar bastante no programa hoje, é com relação ao assassinato, né, que a gente viu ali em São Paulo, na Praia Grande, que é a região do litoral de São Paulo, que está totalmente dominada pelo tráfico de drogas, pelo PCC, pelo crime organizado, que, né, de um ex-delegado. E o Mário coloca um ponto, eu estou torcendo muito para ele voltar, para a gente poder comentar, que é porque ele não